Aleluia. Que bênção. Pai, obrigado pela oportunidade que temos nesta manhã. Guia-nos pelo teu poderoso Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sentem-se. Agora, quero compartilhar com vocês sobre ontem, quando eu estava falando sobre armas nucleares, a unção. E também quero compartilhar com vocês sobre como ativar essas armas nucleares, que é a unção. Agora, uma das principais maneiras de colocar fogo na unção é honrar a unção. E no meu livrinho aqui, que é um exemplar muito especial, O Ungido e Sua Unção, um livro que explora profundamente o tema. Tudo bem. Tem uma pequena mensagem aqui. Agora, o número 1 é onde a unção não é honrada. Não funciona. Marcos 6:5. Jesus lhes disse: um profeta não é desprezado senão na sua pátria, entre o seu rei e na sua casa. Tudo bem? E ele não pôde fazer ali nenhuma obra grandiosa. Então, se você quer fazer obras poderosas, você precisa ter uma unção que seja honrada. Não apenas uma unção que é honrada. Certo? Portanto, precisamos ter conosco não uma grande unção, mas uma unção que seja honrosa. Esse é o ponto principal que estou tentando abordar. Não se trata apenas de ter alguém ungido ou ser ungido, mas de uma unção que é honrada. Tudo bem? Agora, os principais lugares onde a unção não é devidamente honrada são, em geral, o seu próprio país, os seus próprios parentes e, especialmente, a sua própria casa. Esses são, de fato, os 3 locais tradicionais onde a unção realmente existe e se manifesta. Mas não é honrado e, portanto, não está ativo. Tudo bem? Portanto, Jesus Cristo não pôde fazer nenhuma obra poderosa. E o que ele quer dizer com nenhuma obra poderosa é apenas impor as mãos sobre algumas pessoas e curar alguns doentes. Isso é igual a nenhuma obra poderosa. Quando você não está fazendo obras poderosas, você só impõe as mãos sobre alguns. E alguns de nós nem sequer impõem as mãos. Mas Jesus estava impondo as mãos sobre algumas pessoas e curando algumas. Havia alguns testemunhos. Poucos testemunhos é igual a nenhuma obra poderosa. Quando você não é poderoso no ministério, você só impõe as mãos sobre algumas pessoas e você não tem muitos testemunhos. Você tem alguns poucos testemunhos. Ou será que estou lendo uma Bíblia diferente? Quantos querem fazer obras poderosas? Jesus disse que um profeta não é. Isso é Marcos, capítulo 6. Jesus foi para o deserto. Ele foi tentado. Capítulo 4. É só o 6. Ele está ungido. Foi batizado. Tudo isso. Ele não é capaz de fazer muita coisa porque ele é. A unção do profeta não está sendo devidamente honrada agora. Uma das características principais são lugares onde o ministério não está funcionando muito bem. É que os pastores não são verdadeiramente honrados e o profeta também não é honrado de forma alguma e por isso não é plenamente reconhecido. Então o dom que ele carrega não está funcionando bem. Você vê? Sim. Como você diz? É como gás ou tipo, sabe? Quando iam lançar uma bomba atômica nas pessoas, o que eles faziam era que tinham. Algumas partes estavam desconectadas. Então o cara que conectava a coisa estava no avião. Então, quando eles se aproximavam, porque era perigoso decolar com aquilo daquele jeito. Então,
Quando eles decolavam, aí a gente entrava na bomba, juntava as peças, parafusava tudo e ajustava, e aí ela ficava pronta. Então ela pode estar lá, mas nunca vai explodir e nunca vai funcionar de verdade. Você entende? Então isso é muito importante para a gente entender. Se você quer estar no ministério agora, é importante que duas pessoas entendam isso. Quem são essas duas pessoas? O profeta ou o pastor precisam entender essa regra. Então o povo também precisa entender isso. Sabe, as duas partes precisam entender. Se você é um ministro, precisa saber que pode ser muito ungido, mas você nunca realmente funciona. Sabe, você nem percebe que é poderoso. Você nunca percebe que é poderoso porque só está atuando em 3 lugares. E esses 3 lugares são em Jerusalém. Seu ministério tem 4 fases: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Todo ministério tem 4 fases. Seu ministério tem 4 fases. Se você não sabe, estou te mostrando um padrão que está na Bíblia. Seu ministério tem 4 fases. O ministério de Jesus teve 4: Jerusalém, Judeia. Na verdade, não o ministério de Jesus, mas o ministério dos discípulos. Ele disse: vocês vão de Jerusalém para a Judeia, para Samaria, até os confins da terra. O próprio Jesus teve 4 fases em seu ministério. A primeira foi Nazaré, onde ele nasceu. Depois Cafarnaum, onde ele cresceu. Depois Galileia, onde ele cresceu. Nazaré, onde ele cresceu. Belém, onde ele nasceu. Nazaré, onde ele cresceu. Cafarnaum, que era a sua base, onde ele teve seu ministério. Quando você vai a Israel, tem uma casa em Cafarnaum. Ela não existe, mas tem um lugar, à beira do mar da Galileia. E se você for a Israel, você entende esses lugares. Porque quando você não vai a Israel, você ouve as palavras Nazaré, Cafarnaum, Galileia, Jerusalém. Parece tudo o mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar. Então ele nasce em Belém. Depois ele vai para Nazaré, perto da Galileia, e cresce. Ele não é aceito lá. Em Nazaré, eles mostram o penhasco onde levaram Jesus para ser jogado. Sabe? Porque lá tem uns penhascos altos. E esse lugar é lá, certo? Então você também pode ver isso. E então ele foi para Capernaum, que ficava ao redor da Galileia, as aldeias ao redor do lago. E foi lá que suas grandes e poderosas obras foram feitas. Beta Corazim. Essas eram as cidades ao redor do lago. Tudo bem, você está aqui? Tudo bem. No final do seu ministério, ele foi morto em Jerusalém, onde realizou a maior obra, derramar seu sangue. Ele teve 4 fases: nascer, começar. Depois crescer e passar pela preparação, que é Nazaré. Depois disso, onde ele fazia as obras poderosas. E então, fez uma obra eterna. Ele fez uma obra para sempre em Jerusalém. Certo, essas foram as 4 fases. Depois, aos discípulos, ele disse: de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, isso também são 4 fases do ministério. Aí, se você olhar o que a Bíblia diz sobre a chuva temporã, ele diz: sua saída está preparada, e ele virá até vocês como a chuva temporã e a chuva serodia. Quando você olha para isso, as estações que isso divide na sua vida, divide sua vida em 4 estações. A chuva temporã. Depois, antes da chuva temporã, é quando você planta. Então vem a chuva temporã, que faz as coisas começarem a crescer. E depois disso, o longo período em que cresce. E então vem a chuva serodia, que faz amadurecer. E então vem a colheita. Então isso também divide sua vida em 4 partes. Depois tem as 4 estações de... Isso está em Gênesis 8:22. Fala sobre as 4 estações: verão, inverno, semear, frio, calor. Elas não cessarão. As 4 estações dividem a vida em 4 partes.
E além de tudo isso, Jesus apareceu para Kenneth Hagin e disse a ele que seu ministério teria 4 fases. E disse a ele, em março, seja qual for a data, você entrou na segunda fase do seu ministério. E você ficou nessa fase por apenas 11 meses e foi fiel. Depois você passou para a terceira fase. E você está nessa fase. E no outro extremo da sua vida, você passa para a quarta fase do seu ministério. Então há 4 fases. Tudo bem? A maioria permanece com Jesus. Para Kenneth Hagin, nessa visão, pastores e ministros não iniciam o ministério. Eles nem entram na primeira fase. Por que você diz isso? Quando os discípulos foram enviados pregar e ensinar em Mateus 10, eles pregaram e não estavam no ministério. Não tinham o Espírito Santo. Você pode estar pregando e ensinando. E às vezes você nem está na vontade de Deus. Você vê? Então, às vezes, o pregador e o ensinamento são uma preparação para você entrar. Então as pessoas não entram. E às vezes entram e não avançam. Ele diz, quando você não avança, acaba ficando preso pregando para seu próprio rei, seus parentes, para sua própria casa, sua esposa e filhos, e para seu próprio país, África do Sul. Lá, na maioria das vezes, você não é tão honrado e suas grandes unções não aparecem. Você entende? Sim. Agora, não importa ungido você seja, você não pode fazer melhor que Jesus. Então, se Jesus não foi honrado em seu próprio país, quero que você saiba que o seu nível de ministério, ou seja, o efeito do seu ministério hoje, é o efeito de um ministério honrado. Se é que existe uma palavra assim, tipo, é assim que você está na fase não honrada. Você consegue imaginar como seria se você estivesse na fase honrada? Você consegue imaginar como seria ótimo se você se mudasse para os lugares onde é homenageado? Sim. Então está a sua versão não morada. Esta é a sua versão não orada. Sim. Quando eu comecei a me curar, te dou um pouco de volume. Por favor, me ajude. Quando comecei no ministério de cura, sabe, nós orávamos pelo bem e tudo mais. E sim, senão eu teria que gritar. Isso me afetaria. Então me dê um boom, por favor. Quando comecei no ministério de cura, sabe, orava pelas pessoas e só alguns poucos doentes eram curados. E Jesus disse a Kenneth Hagin em sua visão que eram apenas enfermidades leves. Na verdade, uma das versões diz que eram enfermidades leves, dores de cabeça e algumas dores. Sim, eu me lembro. Sabe, eu costumava fazer convenções na minha igreja, convenções de cura, programas de cura, sabe, de verdade. E eu tinha uma chamada à unção de cura por quase 7 dias. Todas as noites era cura, unção. Quase ninguém era curado. No último dia, uma pessoa, e eu estava pregando sobre cura. Não era como se eu estivesse pregando sobre outra coisa. E então, sabe? Quase ninguém foi curado. Mas no último dia, alguém veio e disse que um cabo elétrico tinha entrado no olho dele e ele ficou cego. E então ele foi curado. Esse foi o último dia e quase a última pessoa. Então eu fiquei bastante animado. E o irmão veio sentar ao meu lado depois do culto e disse que acredita que Deus estava me encorajando com aquele milagre. Sim, sim. Logo depois disso, fui gentilmente convidado para a Colômbia. Pouco tempo depois disso, fui novamente convidado para a Colômbia. E então,
Posteriormente, de fato, muito em breve, algumas semanas ou meses depois, fui para a Colômbia pregar. E eu nem estava. Eu ia falar talvez uma vez só. Mas o anfitrião, ele era dono de uma estação de rádio e conseguiu reunir a cidade inteira no estádio. Ele era pastor, reuniu todo mundo. Todo mundo nesse enorme estádio com 2 ou 3 andares. Estádios com um andar, 2, 3. Então esse era tipo 3 andares enormes. E ele me pediu para pregar no primeiro dia. Não me lembro sobre o que preguei, mas prego sobre cura, conhecer Jesus e depois milagres. Muitos milagres acontecem. Sim, depois que meu intérprete me disse que você agora é o orador principal pelo resto da cruzada. O que eu não sabia. Você não entende. Eles estão sempre falando espanhol. Não sei o que eles estão dizendo. Eles estão sempre falando muito. Não sei o que eles estão dizendo. E uma delas foi a decisão de que agora eu seria o palestrante principal. Voz. E durante 5 dias eu vi o que nunca tinha visto antes. Como eu disse, acabei de terminar uma convenção, cura e unção. E quase ninguém foi curado, exceto no último dia, aquele cara com um cabo que foi usado para encorajamento. Porque eu estava no meu próprio país, na minha própria casa e com o meu próprio rei. Então, do jeito que você é a versão não honrada. O pastor não honrado é você. Agora, na África do Sul, muitos pastores não são honrados. Muitos de vocês não são honrados. Estou te dizendo, quando você vai a um lugar, dá para ver quando o pastor é honrado ou não é honrado. E muitos pastores sul-africanos, infelizmente, não são devidamente honrados ou reconhecidos pelo povo em geral, pela comunidade e pelos fiéis que eles servem. Então, muitos pastores aqui acabam se honrando sozinhos. Você ainda está por aqui ou vai embora? Muitos pastores se honram. Então você vê um pastor aqui, ele está dirigindo uma linda Mercedes-Benz ou um Jaguar Austin. Sim, preto. Ou ficar em uma linda casa, tem um salário muito alto, mais alto que qualquer coisa, e eles se honram. Sim, honre a si mesmo. Mas veja bem, isso não é a mesma coisa que quando você está realmente nele. Não é a mesma coisa que quando as pessoas te honram ou quando seus filhos te honram. É diferente de quando você se honra. E não tem o mesmo efeito, de jeito nenhum. Fazer as coisas por si mesmo é diferente de quando é feito para você como uma forma de honra. Porque se você olhar João 8,50, versículo 54, diz: se eu me honro, a minha honra não é nada. Se eu me honro, a minha própria honra não é absolutamente nada. Sim, muitos pastores, infelizmente, parecem que são honrados, mas, na verdade, tiveram que se levantar e se honrar a si mesmos. Ministérios que se levantam e fazem as coisas completamente por si próprios. Glorifique a si mesmo. Break time igual 0.5S de verdade. Break time igual 0.5S verdadeiramente. Dê a si mesmo um grande título. Dê a si mesmo um carrão.
Dê a si mesmo o melhor salário, já que ninguém vai te honrar com uma oferta. É melhor garantir um salário muito bom para se colocar numa boa categoria. Sim, sim. Compre o melhor carro para si mesmo. Assim todo mundo vai ver isso. O pastor chegando em seu Mercedes classe S ou BMW série 8 ou 9 Jaga. Quero dizer, você mesmo online. Faça isso por você mesmo. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Honra. Levante-se e honre a si mesmo. Mas diz que se eu me honrar, meu dono não é absolutamente nada de forma alguma. Não é. Não é ontem o poder é zero. Sim. Aceitar os maiores salários, os melhores carros e o melhor de tudo não tem o efeito que deveria ter em sua vida e em seu ministério para ativar a unção. É verdade. Sim. Por que você tem que se honrar? Sim. Você tem que se levantar e, ei, eu sou o CEO. Eu só, sabe? Você diz, bem, uma igreja tem um pastor, uma empresa tem um CEO ou um diretor administrativo. E eu sou como diretor administrativo e o diretor executivo da igreja. Então eu mereço isso. Quando o salário é comparável ao do mundo, eu deveria ter um Mercedes-Benz e deveria ter isso. E aquele tem aquilo. E você faz alguns cálculos e se honra. E ninguém te honra na sua própria e verdadeira congregação. Ninguém te honra. E quando você fala sobre honra, sabe, você pode perguntar, o que é honra? Honra é muito importante. É o elemento que ativa a unção. Até eu vou a lugares e consigo sentir que não sou honrado. Sabe, eu não quero voltar lá. Eu não quero voltar lá. Eu não quero voltar lá. Já marquei muitos lugares para os quais não quero voltar. E a principal razão não é sobre qualquer outra coisa, mas sobre você ser honrado. A unção é honrada ali. Você ainda está por aí ou não? Amém. Sabe, um dia eu me encontrei com... Qual é o nome dele? Beminho. E eu honrei com uma oferenda generosa. Drake time igual 0.5S e ele, por sua vez, me disse, você é a segunda pessoa que faz isso comigo, de fato. E eu pensei comigo mesmo, sabe, você acha que ele não tem uma casa? Ou uma casa bonita, um carro bonito? Provavelmente tem um bom salário, um salário alto, isso, aquilo e por aí vai. Mas as pessoas na América, e a outra pessoa que ele me falou, não era americana. Ele realmente me disse o nome da outra pessoa, e eu não vou te dizer quem é essa pessoa. Mas não é americano. E onde a unção não é honrada. E você tem que se honrar. Então, eu valho essa casa, eu valho esse carro. Eu sou digno disso. Eu sou digno desse salário igual a isso. Pastores na África do Sul, quando não são honrados, é como se não houvesse unção. Olhe para Jesus. Poucos versículos depois, ele vai ressuscitar Lázaro dos mortos depois de 4 dias. Enquanto isso, ele não conseguia curar dores nas costas, não conseguia curar dores de cabeça. Apenas algumas pessoas foram curadas. Mas alguns dias depois, quando ele foi até Maria e Marta e pessoas que o honravam, venha e veja o poder. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus.
E você fez um milagre. Não foi na igreja. Ele fez o milagre fora da igreja. Não foi à igreja para fazer o milagre. Ele encontrou pessoas que honravam onde estava a unção delas. Honre isso. É aí que está. Seja na igreja, fora da igreja, onde quer que seja, funciona. Ele simplesmente fluía. Essa é a Maria de quem ele fala, que derramou o óleo sobre ele. Em João 11, ele explicou qual Maria era. Caso você esteja confuso, no começo, João 11 ali em cima, versículos 1, 2, 3, ele diz que havia Maria e tal. Depois ele explicou que era essa Maria. Era aquela Maria. João 11, no começo, certo? No começo. Foi aquela Maria que ungiu o Senhor com óleo. Não era uma Maria qualquer. Era Maria que ungiu com óleo. Não era Maria. A Maria da unção, seja qual for o nome dela. A Maria que ungiu e honrou. É essa aí. É lá que ele vai fazer milagres. João 11 é o capítulo de Lázaro. Você deve conhecer os milagres da Bíblia, os milagres de João. Existem apenas 4. 1. O filho do nobre. 5 é o tanque de Betesda. Quando você for a Jerusalém, um dos lugares que você tem que ir é a piscina de Betesda. Fica bem ao lado do portão dos leões. Sim. Esse é um dos milagres claros de Jesus. Piscina de Betesda. 1. Depois João 9. O homem cego que disse: o que eu sei é que eu não enxergava e agora eu enxergo. Então João 11 a Lázaro. Só há 4 no livro de João. Apenas 4 milagres. É diferente dos de Mateus, Marcos e Lucas. Eles não estão registrados lá. Então, João, você deve conhecer os milagres. E o 11 é Lázaro. Você ainda está aí? Sim. Então, quando falamos de Lázaro, dos milagres, de Maria e daquela família, ele explicou que é a Maria que ungiu. Quero dizer, Jesus deve ter se sentido especial. Sim, não é sobre dinheiro. A coisa estava sendo derramada nos pés dele. Ela estava beijando ele. Ela estava beijando os pés dele. Quero dizer, até no casamento, muita gente para de se beijar depois. Às vezes nem se beijam. Muitos homens desejam poder ser beijados. Ó Senhor, quando eu vou receber outro caso? Senhor, já se passaram 14 anos. Jesus é como seu passado. Agora ele vem e essa moça está em cima dele. Jesus ficou tão feliz. Você ficará feliz, sabia? E depois, quando houve uma crise, surgiu um problema. Sim, quando ele ouviu Lázaro. Lázaro está morto. O que aconteceu? Ah, malária. Uau! Estarei lá e farei isso de uma forma que você saiba que não é um milagre comum. Porque a primeira vez que ele ressuscitou alguém do mundo, disseram que ele não estava morto. Realmente, Lázaro, filho de Jairo, quando ele foi até a casa e o criou, as pessoas diziam que ele não estava morto. Ela estava dormindo. Na segunda vez, eles estavam a caminho do funeral em Naim. Ele interrompeu o caminho. Dessa vez, Jesus disse: você será enterrado primeiro. Quando estiver enterrado por 4 dias, então me deixe vir. Não quero controvérsias, discussão sobre um milagre. Ele esperou 4 dias. E ele veio para realizar esse milagre. Não é impressionante? Então, honrar a si mesmo. Jesus não pegou óleo, derramou nos próprios pés e começou a se beijar. Eu sou grande. Sim.
Não foi uma honra do tipo faça você mesmo. Não é algo que você faz sozinho. Alguém veio sem ser provocado, sem ter sido dito nada. Ela veio voluntariamente, por conta própria, e começou a honrá-lo e provocou honra. É diferente você ir pregar em algum lugar e me dizer para ir, são $200.000 adiantado. Você paga antes que eu venha. Existem lugares assim. Nem sequer dei um salário baixo de $200.000. Sim, um pastor convidou um homem de Deus e lhe deu um pagamento inicial de $200.000. Então ele pagou porque queria que o cavalheiro viesse. Então ele pagou. Então o pastor decidiu convidá-lo. Então ele ligou para ele. Depois do evento, o homem veio e também foi convidado. Ele perguntou para ele: sabe, quanto é o seu? A gente tem que depositar na sua conta antes de você vir? Ele disse: ah, nada. Eu sou abençoado por vir. O que você quiser me honrar está ótimo, mas não tem cobrança. Sim, vamos ver João 8,54. Se eu me honrar, isso não vale absolutamente nada. Sim. Drake time igual 0,5S. Se eu me honrar, é bem diferente. Se você é casado e tem que pedir para o seu cônjuge, por favor, me toque. Aí eles te tocam. Por favor, toca nessa outra parte também. Aí eles tocam nessa outra parte. Isso não é nada? Não é nada. Não é nada. Então, se eu tiver que te dizer, por exemplo, que eu verdadeiramente valho 5.000 rands por cada hora de pregação, eu estou me honrando significativamente. E isso, na realidade, não vale absolutamente nada para mim mesmo, em qualquer sentido prático. Mas se você realmente sente, por sua própria e sincera conta, que eu valho uns 5.000 rands por cada e precioso segundo, então isso é uma verdadeira e imensa honra para mim. Amém. Então, eu vejo que na África do Sul muitos pastores não recebem essa honra. Não, não, não. Vocês se honram como se fossem obrigados a se honrar, porque ninguém está honrando vocês. Não, não é que você seja ganancioso mas ninguém te honra. Não, ninguém mesmo. Ninguém te respeita. Suas igrejas não estão mostrando a vocês o amor e a honra. Então você é forçado a se comparar com o diretor executivo dessa outra organização e dizer: bem, eu também valho isso. E se este tem este carro? Eu devo ter este carro. Estou migrando para Mercedes-Benz e Jaguars. E elegante. Eu dirijo um carro chique. Isaías 43. Veja Isaías 43. Veja Isaías 43, versículo 22 pré. Mais isso. Estamos indo até o fim, então diminua o tamanho. Não me invocaste, mas tiveste cuidado de mim.
Ó Jacó, ó Israel, não me trouxeste o pequeno gado das tuas ofertas curvadas, hein? Breite time igual 0,5S, nem me honraste com os teus sacrifícios, os sacrifícios que me eram devidos e esperados. Você não me honrou com seus sacrifícios. Eu não te fiz servir como oferta. Eu não o forcei a servir como oferta, nem o obriguei a queimar incenso. Versículo 44. Não me trouxeste nenhum cão com o dinheiro. É isso que Deus está dizendo. Aqueles que querem saber o que é honra. Você não me trouxe dinheiro. Cana doce com dinheiro. Nem me fartaste com a gordura dos teus sacrifícios. A gordura é toda a parte rica. É por isso que a carne de porco é boa, por causa da gordura. Mas tu me fizeste servir com teus pecados. Tu me perturbaste com as tuas iniquidades. É como se, em vez de honrar a Deus, tivéssemos trazido nossos pecados, problemas. Sim, fiquei preocupado. Vamos ver, mudar a versão. Você não me trouxe cana doce com dinheiro. Você não me encheu com a gordura dos seus sacrifícios. Pelo contrário, você me sobrecarregou com seus pecados. Pastores na África do Sul estão sobrecarregados com os problemas e os pecados da congregação. Aconselhando, orientando, orando, visitando, indo a funerais, hospital. Você pesa para o pastor, mas não traria uma honra para ele. Olhe o versículo 22. Veja o versículo 22. Você não fez isso. Você fez. Não. Quero um americano. Você fica desconfiado de mim. Versículo 23. Não me trouxeste as ovelhas dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não vos sobrecarreguei com oferendas, nem vos preocupei com incenso, nem mesmo Deus colocou uma cama em você. HU, você me trouxe. Não, você não me trouxe nenhuma bengala doce com dinheiro. Você pode mudá-la para uma Bíblia com mensagem ou alguma dessas Bíblias. Você nem fez o mínimo. Tão mesquinho comigo. Tão perto. Mas você não foi mesquinho com seus pecados. Você foi muito generoso com eles, e eu estou farto. Você nem fez o mínimo. Muitos pastores não recebem a honra mínima e sua unção não está funcionando. Estou lhe dizendo. Veja, esta mensagem é para a congregação e também para o pastor. E estou lhe dizendo isso porque quando eu terminar de pregar, você terá que tomar algumas decisões. Sim, a congregação terá que tomar uma decisão importante para honrar seus pastores e os profetas que Deus, em sua infinita sabedoria, lhe dá. Você tem que tomar essa decisão crucial. Número 2. O pastor e o ministro precisam tomar a muito importante e crucial decisão de ensinar a congregação a honrar seu pastor, que é você. Você realmente tem que ensiná-los de forma clara e correta. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem o que fazer de fato.
E você sabe, você não pode contratar alguém para fazer isso por você. Ocasionalmente, você pode ter um pastor que virá e dirá todas as coisas para você. Você pode ter alguém, mas muitas vezes ninguém está preparado para se levantar e realmente ir à luta. Porque quando você faz isso, às vezes você realmente entra em um conflito com a congregação. E a congregação fica chocada com a mensagem de que você está ensinando eles a honrarem o pastor e a fazerem o que é certo. E você entra em choque com a congregação. Embora o pastor vá gostar disso, mas muita gente na igreja não gosta. Sim, e se você, pastor, não estiver preparado para ser firme, para ensinar isso, nunca será estabelecido na igreja e será desonrado. Eu te digo, olha, as pessoas são assim. As pessoas não oram naturalmente. Naturalmente as pessoas. Porque elas até desvalorizam o que você faz por elas quando você ora por elas. Mas não é nada. Eu poderia ter orado por mim mesmo. Bom, se eu estivesse na Índia, em outra igreja, eles teriam orado por mim. E nem são suas orações que têm a graça de Deus. Mas você também tem um problema. Por que você não reza por si mesmo? Todos os seus problemas foram respondidos. Quem lhe disse que foram suas orações que funcionaram? Eles irão analisar e reduzir sua contribuição a nada. É chamado de redução de Abidio. Absurdo. Sua redução. Reduza isso ao absurdo. Reduza sua contribuição ao absurdo. É chamado de redução de Abidio na lei. Eu vou te minimizar, banalizar. Você não é nada, mas a sua oração. O que são as suas orações? Você já orou por si mesmo? Aliás, os problemas pessoais que você tem foram resolvidos com suas orações? Por que você acha que o seu problema, você não conseguiu resolver o seu problema? E você acha que suas orações vão resolver os meus problemas? É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas falam. Deixe por si. Eles nunca irão honrá-lo. Então você deve se levantar e ensiná-los. Não que você precise. Porque você pode assumir essa honra. Mas é muito diferente quando as pessoas se levantam sozinhas e te dão algo. Então é alguma coisa. Sim, olhe para isso. Você não quebrou. Você não fez o mínimo. Mínimo. Tão mesquinho comigo. Tão perto. Malaquias 1:8. O que diz? Malaquias, versículo 8. É palavra. Malaquias 1:8. Se vocês oferecem animais cegos para sacrifício, isso não é mal? Hein? Você oferece a culpa e o doente, não é mal? Ofereça-o agora ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito com você ou o aceitará. Amém. Veja se ele aceitará você ou suas pessoas. Se eu sou seu pai, se eu sou seu seja lá o que for, onde está a minha honra? Um filho honra seu pai. Onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Onde está a honra? Onde está a honra? Certo. Então, sem honra e se honrar a si mesmo não está funcionando para você como ministro. E ninguém pode fazer isso. Às vezes é difícil fazer isso, mas você tem que fazer. Amém. Pode ser uma mensagem muito provocativa, mas você tem que dar. Pode ser ofensivo, mas você tem que fazer. Mas a grande tragédia é que você terá um imenso e extraordinário poder e uma unção divina. E, infelizmente, eles não vão conseguir receber ou compreender isso.
Aí vem outro profeta de fora da cidade. Esse sim, eles realmente vão honrar e cumprir com o prometido? Ou por acaso você nunca presenciou uma situação como essa acontecer em sua vida? As pessoas vêm de fora e o honram profundamente porque ele prega de um jeito que deixa muito claro para todos os presentes: olha, você tem que me honrar. É exatamente o que ele diz. E é aí que o poder vai agir. Ele fala, eles falam. Eles te dizem, glória a Deus. Você pode levar sua oferta para a igreja e pegar um recibo, ou pode trazer para mim e receber uma bênção. Tipo, você pode levar sua oferta para a igreja, colocar no gasofilácio e só recebe um recibo. Mas se você trouxer para mim, vai receber uma bênção. Uau! Vou levar minha oferta para o cara. Muitas dessas pessoas, quando você vai à casa delas, vê carros estacionados. Este foi dado a este, um martelo. Foi-lhe dado pelo senhor, fulano de tal. Este aqui, senhor quem é membro de parlamento ou algo assim, me trouxe esta Mercedes-Benz, esta irmã empresária. Rezei por ele, então ele me trouxe um Jaguar. Não sei por quê. Sempre que oro pelas pessoas, a bênção vem sobre suas vidas. Não sei por quê. Não sei por quê. As bênçãos continuam fluindo e eles terão carros diferentes. Ou você não tem isso na África do Sul. Mas veja, nós, pastores, não estamos ensinando humildemente através dessas coisas. Porque veja, a Bíblia diz que eles ferem o pastor. As ovelhas se dispersam. Diz que Jesus olhou e viu as ovelhas dispersas. Não é que não havia profeta, não havia pastor. É o pastor que mantém o rebanho, reúne o povo, cuida das pessoas. Ele não disse que não havia profeta, disse que não havia pastor. Quão importante é um pastor? Mas os pastores, precisamos saber que isso faz parte da palavra de Deus para ensinarmos. É parte das Escrituras. Parte das Escrituras. É parte das coisas que devemos ensinar. Posso ensinar meus filhos? Eu ensino eles a honrar. Eu disse, vocês me honram. E eu estou ensinando mais os mais novos, porque muitos dos mais velhos não se beneficiaram da unção que está sobre a minha vida, porque eu não ensinei eles a me honrarem. Sim, eu ensinei eles a honrarem de forma geral. Sim. Eu até disse no passado, honrem a si mesmos. Gálatas 6. Honrem a si mesmos e as pessoas não se beneficiam. Uma unção que pode te levar de uma sala de aula para um ministério mundial, um ministério de milhões de dólares. Sim, é um poder que está em ação. Poucos africanos. Talvez eu seja, sei lá, o principal autor da África. Eu não sei, nunca. Sim. Você não sabe. Não é uma coisa normal. As pessoas não se beneficiam em dívidas nem luta. Até mesmo os empresários não se beneficiaram. Eu não falaria assim. Eu diria, tanto faz. Você pode fazer o que quiser. É que os pastores eles têm um espírito diferente, mais misturado. Não querem impor exigências. Sente pena. Você sente que a pessoa nem tem dinheiro, sabe? Seu coração está sempre partido pelo povo. É como se eles nem pudessem dar, sabe? Você até quer dar algo para eles. É verdade. Por isso, às vezes, quando as pessoas fazem uma oferta, eu digo, olha, se você mudar de ideia, é uma bênção. Não se preocupe, você pode mudar de ideia. Eu não quero esse estresse. Por que você se importa com as pessoas? Um pastor tem um tipo de coração que adota os problemas das pessoas como se fossem dele mesmo. Aquele é um pastor. Então,
Um pastor não se levanta facilmente e diz: por um profeta, o Senhor tirou Israel do Egito, e por um profeta ele o preservou. Por mim vocês são preservados, e por mim vocês são tirados do Egito. Hoje você está saindo de toda escravidão por meio da unção em minha vida, à medida que você entra neste ministério, em minha vida, que é ativado em sua vida. Pegue. 1, pegue. 2, pegue. 3, pegue. 4. Pastores não falam assim. Estão aprendendo. Os pastores não parecem tão autoritários. Então deixamos nossas congregações, então um profeta vem de algum lugar, e então ele se levanta e diz a você: não sei porquê. Não sei porquê. Quando as pessoas entram tanto na minha vida, milagres acontecem. Na semana passada, alguém me vendeu uma Mercedes-Benz. Ele tinha um contrato de 150 milhões. Não sei por que isso acontece. Ontem uma senhora veio e plantou uma semente de 20 milhões. E depois disso, Deus abriu uma porta para ela. Ela conseguiu um contrato de 20 bilhões. Diga para alguém: não sei por quê. Não sei por quê. Toda vez que as pessoas semeiam na minha vida, elas são abençoadas. Não sei por quê. Eu simplesmente não sei por quê. Eu não consigo explicar. É misterioso. Então, pastores amados, estou dizendo para vocês, meus irmãos, depois dessa importante reunião, vão e ensinem o povo a honrar a passagem de Gálatas 6:6, Gálatas 66, que claramente diz: aquele que é ensinado, não profetizado, mas sim ensinado profundamente na palavra de Deus. Qualquer um que te ensina, comunique a ele em todas as coisas boas, incluindo carros luxuosos e confortáveis, casas espaçosas e bem localizadas, terras férteis e produtivas, cana-de-açúcar de alta qualidade e outros bens valiosos que ele possa desejar ou necessitar para uma vida plena e próspera. Demonstre sua gratidão e apreço por seus ensinamentos de forma generosa e contínua. E isso vai acontecer com você de forma prática. Amém. Uau, que grande bênção! Vai acontecer com você de forma prática. Ensinar é realmente algo muito poderoso e você deve honrar verdadeiramente quem está te ensinando. Porque o ensino traz grandes bênçãos e, por conseguinte, também revelação. Amém. Você está animado? Você está animado? Você quer saber mais sobre honrar? Tem certeza? Não honre o ungido com coisas que são muito sem valor. Malaquias 1:8. Kenneth Hagin disse que, quando ele realmente viajava ministrando em diversas igrejas, às vezes juntavam todas as roupas muito velhas que os membros da igreja não conseguiam mais usar e que já estavam estragadas, sem botão e que não tinham mais zíper. E eles levavam essas roupas para ele e também para a sua esposa dele. E ele pegava e dizia para a esposa: joga fora. Se não serve para eles, não serve para nós. Jogue fora. Você traz uma gravata velha que nem seu avô usará porque está ultrapassada. Disse pastor, este é o seu momento. Deus o abençoe.
Um dia, alguém me trouxe uma cueca boxer azul. Cueca boxer azul. Não, não pobre, rica. Esse era o presente. E nem um maço de 4, só um. Não sei se era especial. Mas quando gastam dinheiro com eles mesmos, é de alto nível. Ensine o povo. Se eu for à sua igreja e algum dia tiver a chance de fazer isso, só me prometa que você não vai se afastar de mim. Mas se eu tivesse a chance, eu ensinaria o povo a te honrar. A honrar o pastor? Sim. Eu vou ensinar o povo a te honrar. Sim. É para a bênção deles. Não é pelo que você precisa. E você, como pastor, é muito importante na sua igreja. Os seus ensinamentos são muito importantes. Os seus ensinamentos são muito importantes. Você precisa ensinar ao povo que você é uma pessoa muito poderosa e importante para eles. Sabe, Deus disse em Jeremias 3,15, Ele diz, eu lhes darei pastores. Deus escolhe pastores para colocar sobre o povo. É isso que estou dando a vocês. Eu lhes darei pastores segundo o meu coração. É algo que Deus escolhe. Use isso para vocês e eles vão alimentar vocês com conhecimento e entendimento. Não com profecias do tipo, você vai ganhar 2 bilhões, você vai ganhar 1 bilhão. Mas ensinamentos com conhecimento e entendimento, ensine o povo. Isso é muito importante. A sua contribuição está mudando a vida deles. Não permita que você seja um presente. 2 Crônicas. Sim, 2 Crônicas. Capítulo 15. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre Azarias, o filho de Oded. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouvi todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, ele se deixará encontrar por vós. Mas se você o abandonar, vá para o versículo 1. Verso 1, o Espírito de Deus. Este é um profeta falando, certo? ISS profetizou. Volte para o versículo 2. Se você o buscar, ele se deixará encontrar por você. Mas se você o abandonar, ele te abandonará. Verso 3. Agora, repare bem. Por um período de tempo verdadeiramente muito longo, Israel esteve completamente sem o Deus verdadeiro e único. E sem um sacerdote que ensinasse a palavra, e sem a lei divina. Esse foi um grande problema que aconteceu com eles. Verso 4. Mas quando, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, ele se deixou encontrar por eles. Verso 5. Mas naqueles tempos, quando não havia sacerdote que ensinasse, veja o problema que acontece sem um sacerdote que ensina, como um pastor que ensina. Não havia paz para quem saía, nem para quem entrava. Não havia paz porque não havia sacerdotes que ensinassem. Mas grandes aflições caíram sobre todos os habitantes das terras. Sem sacerdotes, grandes aflições. Não havia paz para ninguém. Quem entrava ou saía. Quero dizer, o sacerdote que ensina era quem afastava a falta de paz. E as aflições.
E os membros precisam reconhecer o poder de um sacerdote que ensina, aquele que Deus colocou sobre eles, e honrar essa pessoa. Enquanto essa pessoa está ali, está afastando as aflições e a falta de paz que recaíam sobre todos os habitantes das terras, uma nação foi destruída. De nação e cidade, de cidade. Pois Deus os afligiu com toda a sorte de adversidades. Tudo isso acontece por causa da lamentável e notável falta de um sacerdote que ensina e orienta adequadamente. Ou você ainda não está completamente e verdadeiramente convencido disso? Estou te mostrando escritura após escritura. Por muito tempo, durante um longo período de tempo, Israel ficou sem um sacerdote que ensina, um guia espiritual que pudesse instruir e orientar o povo, alguém que te mostre o caminho correto a seguir. Eles estavam sem essa figura essencial e fundamental, e qual era a situação que se desenrolava nesse cenário de ausência? Aflições. Naqueles tempos, não havia paz. Vocês não sabem o valor de um sacerdote que ensina ou de um pastor. Um sacerdote ora e ensina. Um sacerdote está sempre intercedendo por você. Deus, salve-os. Deus, ajude-os. Deus esteja com eles. Faça alguma coisa. Cuide dos pequenos. Ajude-os. Maridos, esposas, filhos. Salve a vida deles. E, ao mesmo tempo, é um padre e professor. Uau! Naqueles tempos antigos, não havia paz para quem saía, nem mesmo para quem entrava, mas grandes e muitos aborrecimentos sobreviviam a todos os habitantes dos países. Sabe, quando eu realmente falo sobre honrar o verdadeiro servo de Deus, talvez você apenas perceba o seu muito real valor quando perde a pessoa amada. Sim. Aí você percebe que não. Nossa vida inteira estava sendo guiada. Até a mínima paz que tínhamos era por causa disso. Tudo era por meio desse sacerdote ensinador. Veja, o ensina como água e como ar. Até você não ter, não percebe. Você não sabe como. Como isso te sustenta. Você nem sabe que isso está te segurando. Agora, eu quero que você faça isso. Veja, estou cansado de pastores sul-africanos honrando vocês. Quero que seu povo o honre. Estou cansado de você me honrar. Você tem que dar o seu melhor. Honre a si mesmo com esta honra. João 8:53. Ele disse que se eu me honrar, isso realmente de fato não é nada. Sim, 54. Exatamente o número 54. Se você está se honrando a si mesmo, isso significa que não é de forma alguma algo significativo. Você pegou o melhor Jaguar. Se as pessoas tivessem comprado aquele Jaguar para você, ou até mesmo lhe dado uma oferta para comprar qualquer carro, às vezes você pode ver que eles tentaram. Talvez eles não possam pagar por nada. Você vê? Eles fizeram o melhor que puderam. Um dos membros da minha igreja, sabe, quando eu era, ela era estudante de medicina. Ela veio até mim. Ela foi para casa, de família humilde. Ela foi para casa. Ela voltou de casa. E quando ela finalmente foi para casa, tudo que realmente lhe deram foi apenas um pão e uma lata de milo. Você conhece o milo? Você tem milo em milo? Milo. Um té de milo. Uma porção de milo. É assim que você chama? Uma lata de milo. Milo. Sim. Nós o chamamos de milo. Sim. Quando ela voltou para a escola, veio até mim. Ela disse: eu não tenho nada. Isso é o que eu tenho. Quando fui para casa,
Foi só isso que eles não tinham dinheiro para mim. Eles não tinham nada, só esse milo, uma lata de milo e um pão. E ela me deu isso. Eu não precisava, mas fiquei tocado até hoje. Até hoje. Eu estava na escola, depois eu era pastor naquela época. Sim, ainda fico emocionado. Isso vem à minha mente quando falo sobre isso. Vai vir à minha mente. Não é alguém que me deu. Tem pessoas que já me deram dinheiro, dólares e tudo mais. Mas é isso que me vem à cabeça. Sim, porque dá para ver que a pessoa não tinha nada. E ela estava te dando o que ela mesma tinha quando chegou em casa. Eles também. Eles não tinham dinheiro para ela. Sabe, pessoas não têm dinheiro. Eles voltam sem nada. Sim. Você sempre se lembrará de muitos pastores. Você está orando a si mesmo. E isso subtraiu do poder, da beleza do seu chamado, da graça de Deus em sua vida. Isso se chama honra a mim mesmo. Você ainda está aqui? Você está lavando? Naqueles dias não havia padre e professor. Estou ensinando pastores, como se eu estivesse ensinando um padre. E você vê isso. Você vê que não consegue nem ter confiança para ler essas escrituras. É como se quando você os vê na Bíblia, eles não se aplicassem a você. Mas agora estou mostrando que isso se aplica a você. Mostrar que isso se aplica a você como um ministro, sem lei e sem qualquer aborrecimento. Acho que a parte que você tem que sempre lembrar é das muito grandes irritações. Drake time igual 0.5S. Ótimo. É incrível? Os pastores fazem isso. Deus mudará a sua vida, seu ministério. Sim, ensine o povo, honre o Senhor. Honre seus servos. Pai, amém. 1 Samuel 2. Aqueles que oram a unção serão honrados. Aqueles que oram a unção serão honrados. Amém. Agora observe porque o Senhor Deus de Israel disse: eu, na verdade, estou na tua casa e na casa de teu pai. Eu disse: a casa do seu pai deveria ser isto e aquilo. Mas eu mudei de ideia. Longe de mim isso. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. E aqueles que me desprezam serão tidos em pouca conta. Amém. Não é absolutamente incrível? Então, aqueles que verdadeiramente me honram, eu também os honrarei de uma maneira especial e significativa, de forma grandiosa. Então Deus quer que você seja honrado. E Deus te honra verdadeiramente quando você honra a unção e também o ungido. Amém. Agora, quando os cristãos da sua igreja te honram como pastor, o que vai acontecer com eles? De acordo com Samuel 2, versículo 30, o que vai acontecer com eles? Eles também serão honrados. Quantos aqui querem ter membros cristãos honrados na sua igreja? Então, quando eles honram um ungido, eles mesmos são honrados. Aqueles que me honram, eu honrarei. Se você realmente e verdadeiramente respeita os servos de Deus, o ungido e a sua unção, então você certamente sempre será grandemente honrado. É por isso que eu sugiro para você,
Se você está assistindo a um homem de Deus e isso está te incomodando, se você quer começar a criticar algo que não entende, o melhor que você faz é mudar para o canal National Geographic. O que você vai encontrar lá? Animais. Agora, se você criticar um leão, nada vai acontecer com você. Se você criticar uma girafa, você sabe que nada vai acontecer com você. Um dia eu estava assistindo a alguns leões que estavam tentando comer uma girafa. Eles cercaram a girafa. Quero dizer, a noite toda eles não conseguiram derrubar a girafa. Agora, você poderia estar criticando esses leões, dizendo que estão demorando demais para fazer isso. Mas a girafa era muito forte. Quero dizer, ela estava dando coices. Estava mesmo. E você não iria querer estar na linha do coice de uma girafa. Até os leões estavam com medo. Já estava amanhecendo quando os leões machos apareceram e ajudaram a derrubar a girafa. Mas levou a noite toda, ou 8 leões, e mesmo assim eles não conseguiram. Então, a girafa era muito forte. Você pode até criticar a girafa, mas nada vai acontecer com você. Mas não toque no meu ungido. Não os toque com a sua língua. É isso, não toque neles. Você vai se surpreender. Sim. Aprenda a respeitar uma pessoa. Por quê? Eu percebi, no meu pequeno mundo de empregar pessoas, que geralmente existem razões invisíveis para alguém trabalhar para outra pessoa, no meu pequeno mundo. Tipo, na minha vidinha, né? Se você vê alguém trabalhando para mim, talvez você não saiba por que a pessoa trabalha para mim. Talvez não saiba o que ela faz. E talvez não saiba o motivo. Então aprenda a ficar calado. Aprenda a ficar calado. Um dia, um certo irmão apareceu. Ele veio ficar na minha casa, tudo bem, por alguns dias. E um dia ele começou a criticar. Tinha um rapaz que estava servindo ele, tipo um chefe, cuidando dele e tudo mais. E ele começou a criticar o rapaz. Todos esses caras são assim. É sempre assim. Tipo isso. E quando ele começou a criticar o rapaz, eu comecei a pensar comigo mesmo. Então não venha mais nessa casa. Eu não te quero aqui. Você sabe o que ele faz por mim? Quando eu chego em casa às 3 da manhã, ele nunca fica bravo. Ele se levanta enquanto sua esposa está dormindo. Ele acorda. Se ele cozinha e tem sal demais, peixe demais ou até ar demais na comida e você fala alguma coisa, ele nunca vai ficar bravo. Tenta fazer isso com a sua esposa. Você vai ver a reação. Vai se surpreender. Verdade ou não é verdade? Então, enquanto ele criticava esse cara, eu pensava comigo mesmo: ah, tá vendo? É por isso que você tem que tomar cuidado com alguém que foi contratado. Pode haver algum motivo que você não sabe, uma razão oculta. Então, quando Deus está usando um homem de Deus, pode haver algum motivo oculto pelo qual Deus gosta dessa pessoa e está usando ela. E você tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado com os servos de Deus, com os servos de qualquer pessoa. Sim, só tome cuidado. Sabe, quando eu me tornei cristão, eu fui para uma igreja.
Bispo Duncan Williams, em Gana. Muita gente critica ele por várias coisas diferentes, em momentos diferentes, mas um dia o Senhor me mostrou: tá vendo esse homem? Eu o chamei, ele foi, eu disse, vai, vai. Todos os professores da universidade, ele não tem educação, nunca foi à escola. Quando ele diz que não tem colegas de classe, não é porque ele está acima das pessoas, é porque ele nunca foi à escola mesmo. Então não tem ninguém com quem ele tenha sentado numa sala de aula, literalmente todos os professores, as pessoas justas, aqueles que nunca têm problema, aqueles que nunca tiveram qualquer coisa, eles não querem servir a Deus. Eles não querem ser ministros. Eles não querem fazer esse tipo de trabalho de pregar. Você fala, alguém afasta, vai embora. Isso, eles não querem nada disso. Só querem viver uma vida tranquila, ficar na deles, ler seus jornais e criticar do quarto. Mas ele se levanta, prega, faz a obra de Deus, as pessoas não querem fazer isso. Deus disse, eu o chamei. Ele foi, ele orou pelo Donald Trump. E foi o único africano. Ele fez oração poderosa por eles, por sua presidência. Minutos antes de verificar na internet, orou poderosamente. Por que não chamado para orar? Você foi à escola. Por que você não foi chamado para orar com todos os diplomas? Inglês avançado? Você estava. Por que você não foi chamado? Alguém que não foi à escola foi chamado. Então você tem que ter cuidado, porque você não sabe por que Deus gosta de certas pessoas e as escolhe. E você tenta tocá-los. E percebi que não gosto de pessoas que não gostam de pessoas que trabalham para mim. Não gosto. Quando alguém trabalha para mim, começo a não gostar de você. Quer dizer, é natural. Então tenho que me controlar para não desgostar de você. Mas é como se essa fosse a reação natural que eu tenho. Vai, você não sabe o que a pessoa faz por mim. Você não sabe o que a pessoa faz por mim. Então tenha cuidado com as pessoas. Deus ungiu. Ele escolheu e colocou sua unção sobre você. Toque-os e você ficará surpreso. Você desaparece da terra para seu espanto. Sim, eu já vi. Eu já vi isso. Sim. Já vi pessoas se fazerem de bobas com homens de Deus. E eu vi pessoas morrerem. Literalmente morrerem diante de mim. Quero dizer, eu não conseguia acreditar nas notícias que eu lia, mais de uma vez, mais de duas, mais de 3 vezes, repetidamente. E eu aprendi que é isso mesmo. Eu estava assistindo televisão, percebi que queria criticar. Foi isso que me fez começar a assistir Animal Planet. Sim. É por isso que eu sei tantas coisas sobre animais. Sim. Porque eu percebi que é mais seguro assistir esses animais do que assistir um homem de Deus e começar a falar coisas que eu não deveria. É mais seguro. Você ainda está por aí ou está vivendo. Então Deus está fazendo grandes coisas e Deus está dizendo: chega de se auto-honrar, isso não vale nada. Mas vamos ensinar o povo a honrar o servo de Deus. Amém. E que tenhamos honra na África do Sul pelos servos do Senhor. Amém. Aleluia. O que Jesus disse à mulher? E a mulher que o homenageou? Em Marcos, capítulo 14, ele disse, Igês. E havia certos. Certo, vamos ler a partir do versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à minha frente em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com unguento. Não é a caixa alaba? E ela quebrou o vaso e derramou o perfume sobre a cabeça dele. E alguns ficaram indignados entre si e disseram, por que esse desperdício de unguento?
pois poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem-na em paz, porque a incomodam. Ela fez uma boa obra para comigo. Então, é algo bom quando você demonstra amor, faz sacrifícios e investe nos servos de Deus. É isso que ativa. É isso. Esse é o verdadeiro reconhecimento. E o que Jesus disse? Jesus a repreendeu? Jesus ficou bravo com ela? Foi Judas. Judas, que odiava isso. Judas, aquele de quem Jesus disse que teria sido melhor se ele não tivesse nascido. Ele foi o único que ficou irritado com a honra que foi feita a Jesus. E ele diz: por que vocês a incomodam? Ela fez uma boa obra para comigo, pois os pobres vocês sempre terão, e a quem quiserem, sempre poderão fazer o bem a eles, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. E ela veio antes para ungir meu corpo para a sepultura. Ela fez o que pôde. Alguns de vocês, talvez a única coisa que possam fazer na casa de Deus seja honrar o servo de Deus. Talvez isso seja a única coisa que você pode fazer. E essa mulher, Jesus disse: onde quer que o evangelho seja pregado, ela será mencionada. Ela foi lembrada por sua honra. Ela foi lembrada por sua honra. Ela não foi. Que Jesus precisava de unguento, tenho certeza de que depois ele teve que lavar os pés, porque seus pés ficariam pegajosos depois de derramar tanto perfume neles. Vai ficar pegajoso e tudo mais. Mas veja, é o gesto que importa. Ela honrou o Salvador dela. Ela honrou Jesus. Aleluia! E Deus vai te lembrar e vai lembrar da sua existência. Você está me ouvindo? Quando você decide honrar seus servos, e ele vai ativar a unção. Sim, eu lhes digo, onde quer que a unção seja bem-vinda, desejada, aceita e acreditada. Funciona como mágica. Você nem precisa rezar. Você apenas fica ali parado e a coisa flui. Sim, mas onde há algum tipo de qualquer coisa é sempre diferente. Então vamos ensinar e vamos pregar. Honra. Não olhe para os erros. Erros existem. Sim, pergunte alguns erros. Há mais. A Bíblia diz que todos nós cometemos muitos erros. Fiquem de pé, todos. Gostaria de pedir para rezar por um momento. Levante suas mãos ao Senhor e ore por um momento.